Olá, aqui é Thieres Machado do blog Cálculo Básico e a nossa aula de hoje é sobre um tema muito importante, um tema que muita gente me pergunta, um tema que gera muita dúvida aí para a galera, principalmente a galera que está prestando concurso público. Então eu resolvi gravar essa aula, tá? O tema dessa aula é a melhor forma de lembrar a matéria, tá? Porque tem muita gente que me pergunta como não esquecer o conteúdo que já foi estudado. Então, eu preparei essa aula para você que vai prestar uma prova ou vai prestar um concurso público, tá? Essa aula tá cheia de dica, tá? Cheia de dica bacana, tá? Tem uma dica que eu vou dar no final sobre como você pode ser aprovado no concurso público gastando menos tempo que a maioria das pessoas, tá? Tem gente que leva 3, 4, 5 anos aí para ser aprovado no concurso dos sonhos aí, vamos dizer assim. Então, vamos lá? Vamos aprender agora qual é a melhor forma de lembrar a matéria? Vamos lá? Bem, antes da gente ver as dicas, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte fato. O que você está vendo aqui é uma curva que a gente chama de curva do esquecimento. Essa pesquisa, né, foi feita por volta de 1880 e pouco, posso estar errado, por esse filósofo alemão aqui, Hermann Ebbinghaus. Tá? Depois você pode pesquisar mais exatamente sobre a curva do esquecimento, quem criou, pesquisa, mas o que você tem que ter em mente é o seguinte: o que você estuda, tá? O que você aprende no primeiro momento, se você não praticar depois, você acaba esquecendo. Aqui você tem um gráfico da curva do esquecimento, que é o seguinte: na horizontal você tem os dias, a semana, o mês, 6 meses, um ano. E aqui na horizontal você tem a porcentagem. O que esse gráfico quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: quando você acabou de estudar a matéria, vamos supor que você aprendeu tudo. Você acabou de estudar, tá? Ponto zero, né? Aqui iniciou do zero. Você acabou de estudar, quer dizer que você aprendeu 100%, ou seja, você reteu 100% do conteúdo, está guardado aí na sua memória. O que acontece? Depois de um dia, tá? 24 horas, sem rever o conteúdo, olha só o que acontece, ó. Você já perdeu, né, mais da metade do que tinha aprendido, tá? Quase 40%, deve estar dando uns 50% aqui mais ou menos, ou seja, depois de um dia, sem rever o que você aprendeu, sem praticar, você esqueceu já 50%. Uma semana depois, olha lá, ó, você só tem 20%. E ó, à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo o que você aprendeu. A porcentagem vai diminuindo até chegar a zero, né? Depois de um ano, quase chegando a zero. Tá? Então, essa aqui é a curva do esquecimento. Ela mostra que ao longo do tempo você vai esquecendo o que você aprendeu. E como que você faz para não esquecer, ou seja, para lembrar, né, para fixar isso na sua memória, tá? Para não ter que ficar fazendo força para relembrar, vamos dizer assim, um excesso de gastar muita energia para relembrar o que você aprendeu. Bem, aí eu separei umas dicas para você. Vamos dar uma olhada agora nessas dicas, tá? Você tem aqui dicas sobre como fazer revisões. Tá? Para você não esquecer a matéria que você estudou, a dica é fazer revisões, ou seja, relembrar o que você estudou. Por quê? Porque é o seguinte, você só vai lembrar de uma coisa, ou melhor, você só vai aprender uma coisa se você der importância para ela. Porque ao dar importância para tal assunto, para tal prática, isso vai para onde? Para a memória de longo prazo. É igual aprender a andar de bicicleta. Tá? Você dá importância ali quando você está aprendendo, você passa semanas, passa meses e você o que nunca esquece andar de bicicleta. Então você precisa o que jogar
para memória de longo prazo, né? Lembra lá da curva do esquecimento? 6 meses, 1 ano? Então você precisa jogar para memória de longo prazo, né? Para mesmo 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que você acabou de aprender. E fazendo isso você está dando importância. Lembre-se disso. Para não esquecer nunca mais alguma coisa, é preciso dar importância, tá, a essa coisa. É mandá-la para a memória de longo prazo, ok? E como que você faz para mandar o que você aprendeu para a memória de longo prazo? Fazendo revisões, tá? Então, aqui eu separei algumas técnicas para você, tá? Algumas técnicas, 2 pontos importantes, tá? Que é usar técnicas e revisões periódicas. Vamos analisar cada uma delas aqui. Bem, você precisa usar técnicas, tá? Aqui eu coloquei pelo menos 3 para você, caso você não conheça nenhuma, mas existem muitas outras técnicas que é até um motivo de até tema para uma outra videoaula, tá? Então, uma técnica legal aqui é a leitura e releitura, mas não é uma leitura que está aí, uma leitura comum de qualquer jeito. Não é igual ler um livro de ficção científica, um romance. Tá? É você dar atenção ao índice, aos tópicos, às ideias principais, você lê o texto com calma, reler, tá? Você precisa dar uma maior atenção aos pontos mais relevantes, ok? Um outro ponto aqui, uma outra técnica é resumos ou esquemas, tá? Aí é o seguinte, é você criar resumos, fazer esquemas que você se sinta confortável para relembrar, tá? Uma prática bem legal, tá? É você tipo preparar uma aula como se você fosse ensinar para alguém e procura tentar fazer isso, ensinar para alguém. Então você cria fichas, tá? Não sei se você já viu os professores, tem alguns professores que têm uma pauta da aula com os temas anotados, tá? E assim eles vão relembrando, tá? Então faça resumos, crie esquemas, enfim, tenta ensinar para um colega, tá? E a outra técnica é o mapa mental ou mapas mentais. Isso aqui é fantástico, tá? Criar mapas mentais é fantástico. Tem muita coisa na internet. Isso aqui também é um motivo para uma outra videoaula sobre como fazer mapas mentais, como criar mapas mentais, porque falando rapidamente, tá? O mapa mental você vai aprender através de um mapa mental da mesma forma como o cérebro, né, meio que organiza as informações, tá? O mapa mental ele parece uma árvore, tá? É algo bem espalhado, colorido, tá? É meio que representando um neurônio, sabe? Com aquelas saídas, aqueles ramos, né? Você tem um tema central e aqueles ramos saindo, tá? Para outros temas. Então, pode dar uma pesquisada sobre mapas mentais que vai te ajudar muito, ok? Tá? E fazer revisões periódicas. Lembra do que eu falei? Você só vai lembrar de uma coisa se você der importância, e aí você tem que fazer revisões periódicas, tá? Quem quer passar em concurso público, quem quer aprender, tem que fazer revisões periódicas. Ou você tenta fazer uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês. Tá? Procura rever a matéria, por exemplo, na sexta ou no sábado, veja o que você estudou durante a semana, na semana anterior, na semana posterior, ou então faz uma vez por mês, pelo menos, para você, porque assim você vai fixando aonde? Na memória de longo prazo, tá? Seu cérebro vai entendendo que isso é importante e aí vai ficar guardado, ok? Tudo bem? E a outra dica é uma dica fantástica também. Vamos ver a outra dica? Bem, a outra dica também é uma videoaula, tá? Eu vou... Para você assistir é só clicar nesse link aqui, tá? Geralmente o link não aparece em smartphones, tá? Tablets, então tem o link na descrição do vídeo se você estiver assistindo do seu smartphone, do seu tablet, tem o link na descrição do vídeo, porque não aparece ainda, né? Não tem esse recurso no YouTube, mas é só clicar aqui nesse link se você quiser ver essa dica. Do que se trata essa dica? Essa dica é uma aula gratuita, tá? Que foi disponibilizada, ela está por tempo limitado, então
dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, já pode ter sido retirada, tá bom? Mas quem criou essa dica? Essa dica é do Caleb Dionísio. Quem é Caleb Dionísio? Esse camarada aqui, ele foi aprovado e nomeado em 8 concursos federais. Isso antes dos 22 anos de idade, tá? Ou ele tinha 22 anos de idade, tá? Posso estar um pouco errado sobre a idade dele, mas me parece que ele estava antes dos 22 anos de idade. Ele começou a prestar concurso público logo com os 18 anos. Tá? Então ele tem muita experiência, ele tem maturidade, ele sabe do que fala. Tá? Só para você ter uma ideia, tá? Ao clicar nesse link aqui, você vai ser redirecionado para uma outra videoaula bem bacana que tem o quê? Isso é muito importante para quem quer prestar concurso público, para quem não quer perder tempo, tá? Quem quer ser aprovado em até um ano, pelo menos, tá? Você vai conhecer nessa videoaula os 3 pilares para passar em um concurso, tá? Esse método, ele está ajudando as pessoas, porque está ajudando como? Porque ele já foi testado, tá? E foi comprovado por essas pessoas, por centenas de concurseiros, tá? É uma coisa muito legal essa videoaula que ele preparou. Tá? E você vai aprender também a forma mais simples de ser aprovado para o concurso sem perder anos da sua vida. Tem gente que passa 3 a 5 anos estudando para concurso público porque não conhece um padrão. Tá? As provas de concurso público elas seguem um padrão. Se você conseguir perceber esse padrão, poxa, você vai potencializar em muito a sua aprendizagem, tá? Saber o que tem que ser estudado exatamente. Você vai aprender uma técnica que é pouco divulgada, tá? Para ser aprovado. É claro, né? As pessoas, quem apanhou para aprender, muitas vezes não quer ficar divulgando essas coisas, mas o Caleb Dionísio, ele ensina muito bem, tá? Você também vai conhecer o maior erro, né? Um erro perigosíssimo que a maioria das pessoas cometem quando tentam passar em um concurso público, tá? E você vai aprender como evitar esse erro. Mas para isso você precisa assistir essa videoaula. Essa videoaula é gratuita, tá? Mas eu não sei por quanto tempo ela vai ficar disponível, tá? Como eu disse, pode ser que dependendo da época que você esteja assistindo esse vídeo, ela já pode ter sido retirada. Então, clica nesse link aqui e vai assistir a aula, ok? E fica então essas dicas aí, faça a revisão periódica, tá? Usa as técnicas, pelo menos aquelas 3 que eu disse, tá? Dá uma pesquisada a mais. Mais para frente eu vou preparar uma videoaula sobre mapas mentais, sobre outras técnicas, é porque esse assunto é um pouco extenso, ok? Mas a dica é que faça a revisão, pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês. Revise o conteúdo, porque assim você vai mostrar para o seu cérebro, tá? Vai dizer para o seu cérebro que é importante e o conteúdo vai ser fixado. E assiste a videoaula aqui do Caleb, tá? Tem também o link da videoaula na descrição do vídeo, aqui embaixo, ok? Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!